Olá pessoal, tudo bem? O pessoal pediu, eu vou fazer aí correção da prova da fito, né? Gabarito preliminar ainda, né? Tudo, não vou conseguir fazer tudo num vídeo só, vou dividir, então vou fazer a parte 1 e depois a parte 2, tá bom? Depois a gente comenta a parte 2, mas já vou dar aí um ensaio do que foi a prova da fito, né? Muita gente disse que foi difícil e tal. Prova de PEB 1, né? Vamos comentar aqui a prova de professor polivalente, prova de PEB 1, que é a que eu recebi, né, gente? Se me mandar outra, eu também corrijo a outra aí. Vamos lá, né? Lembrando que eu preciso da prova para poder comentar ela aqui. Então, olha só. O texto constitucional, Constituição Federal, mas serve aí, né, para já aproveitando, para as pessoas que vão fazer concurso da VUNESP, é muito bom, porque já dá uma ideia aí. O texto constitucional da Constituição Federal de 1988 assegura que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser garantida uma educação digna, gratuita, pública e de qualidade a todos os cidadãos. Buscando garantir esse direito, o parágrafo 3 do inciso 7 do artigo 208 da citada Constituição dispõe que compete ao poder público recensear os educandos e fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Eu falo muito nos meus cursos que o artigo 208 é um dos que mais aparece aí na VUNESP, né? E aqui era um complete, né? Fácil, tranquilo, assinale a alternativa que preenche de forma correta a lacuna presente no texto. Aí, letra A, educação infantil, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e educação básica. Bom, como está lá no texto, na letra da lei, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental ao poder público e fazer-lhe as chamadas, portanto, gabarito, né? Recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe as chamadas e zelar, gabarito letra C de casa, tá? Ou C de Constituição, se você preferir. Tá, eu tenho um vídeo aí que fala, né, fiz uma revisão aí de questões da VUNESP e tal, fiz mais da LDB, né, mas vou fazer também da Constituição. Então vamos lá, 27, né, de acordo com o artigo 53 da Lei Federal 8.069, o famoso ECA, a criança e adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhe, entre outros, o direito de assistir à aula em horário especial quando trabalhador, letra A, ter a carga horária reduzida quando trabalhador, matricular-se na série seguinte mesmo sendo reprovado, ter acesso à merenda escolar tanto alunos de escolas públicas e privadas, contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores. Aí é aquilo que eu falo, gente, lei você não decora, né? Você entende. E aí se você lê o artigo 53, você vai notar que não tem nada a ver a letra A, assistir aula em horário especial, carga horária reduzida, matricular na série anterior, ter acesso à merenda, como está escrito aqui, né? Então, gente, aí você percebe que é aquilo que eu falo, né? Todo adolescente, né? Toda criança, adolescente tem o direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores. Portanto, gente, letra E de escola, né? 27, letra E de escola. E aí, tranquilo, o artigo 53 da LDB, né? Então, mais uma questão aí para você marcar aí, para não da LDB, ó, Fábio, é que eu tô cansado, gente, tô com sono, né? Porque tô gravando bem tarde. Então, né, já dá um cansaço, mas é do ECA. Eu estou falando LDB, estou pensando em ECA, oh meu Deus, né? Então vamos lá, seguindo, então, critério, né? Aqui, letra E de escola. Quando o tema é educação, 28, e a função social da escola, um texto bastante interessante é o de Benevides, Educação para a Democracia. Esse é um texto bem, né,
de ciência política, né? Maria Victoria Benevides, aí minha área de formação inicial. Então, para o pessoal da educação, né, pessoal ali formado em pedagogia, pode ter sido um texto um tanto pesado, que vai citar Montesquieu, né, conceitos da democracia, enfim, né? Mas a questão até que não foi tão difícil. Nele, a autora afirma que a escola é o lugar privilegiado para desenvolver a educação para a democracia, ainda que atualmente sofra a concorrência de outras instituições como os meios de comunicação de massa. Entretanto, segundo Benevides, a escola continua sendo a única instituição cuja função oficial e exclusiva é a emancipação, socialização, profissionalização, educação, aculturação. Então, a gente de cara já elimina essa aculturação aqui, né? Mas assim, ó, veja, a pergunta era importante você perceber aqui, ó, é a única instituição cuja função oficial e exclusiva é o quê? A educação, gente. Letra D de dado, né? Gabarito, letra D de dado. Aí, a única oficial e exclusiva desse caso realmente é a escola, né? Então, a instituição, a educação é a função exclusiva e oficial da escola, certo? Então, o gabarito letra D de dado. Lembrando que nós estamos fazendo aqui o gabarito extraoficial. Não é o gabarito oficial ainda, tá? Então, né, é o gabarito que eu estou aqui analisando, né, gente? Conforme Veiga, a gestão democrática é um princípio consagrado no artigo 206, inciso 1 da Constituição Federal e abrange as dimensões pedagógica, administrativa e financeira. A LDB, Lei 9394 de 96, define também normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades. Nesse sentido, o artigo 14 da referida LDB estabelece 2 princípios, entre os quais a participação das comunidades escolar e local. E aí, se você assistiu o vídeo que eu fiz pegando as últimas questões da LDB e comentando, né, um dos vídeos que está aí no meu canal, vou colocar aí em cima, né, para você, na indicação aí, eu falo das questões importantes da VUNESP. E essa, uma questão de princípios, eu sempre falo que a VUNESP adora princípios. Então, quais são esses 2 princípios, né? Supervisão do Grêmio Estudantil, reuniões pedagógicas da escola, nos conselhos escolares equivalentes, na elaboração do Plano Municipal de Educação, na preparação do plano de aula dos docentes, né? Então, olha só, a gestão democrática, que é um dos temas que a VUNESP gosta muito, né? E aí vem a LDB, que de acordo com as suas peculiaridades, né, estabelece 2 princípios, entre os quais a participação da comunidade escolar e local nos conselhos escolares ou equivalentes. C, de casa, né, de constituição, certo? De conselho. Então, nos conselhos locais, né? Não é na supervisão do Grêmio Estudantil, né? Nem nas reuniões pedagógicas, né? Nem na elaboração do plano municipal, nada. O que diz a letra da lei, artigo 14, conselhos escolares ou equivalentes, é um dos princípios que está lá, né? Lembrando que são 2, mas aí vale a pena você dar uma olhada lá e marcar. No livro Professora Sim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, do nosso famoso Paulo Freire, um livro que vale a pena você ler, né, gente? Um livro que vale a pena, né? Tá aí disponível na internet, enfim, em PDF. Expõe aos leitores a importância da profissão docente, o quanto é fundamental o uso do termo professor e a professora para designar aquele que exerce profissão. Segundo o autor, aceitar a condição de professor e professora faz com que seja aceita conjuntamente a responsabilidade que essa designação traz e implica compreender-se como sujeito político, o qual precisa lutar pelo direito à educação. Por outro lado, Freire afirma que o termo tia, usado por tantos alunos quando se refere ao educador, de certa forma, né? E aí vamos ver, né, gente? Leva um menosprezo à figura da tia? Nada a ver, né, gente? Não. Reduz a professora à condição de tia? Não, também Paulo Freire não fala isso.
Opõe a figura da professora da tia? Também não, né? Desvaloriza tanto a figura do professor quanto da tia? Também não, certo? E aí, alternativa E de escola, retira algo fundamental, professor, sua responsabilidade profissional. E aí, se você ler o texto, né, a própria pergunta aqui dá pista, né? Olha só, quando ele fala, expõe aos leitores a importância da profissão docente, o quanto é fundamental o uso do termo professor e professora para designar aquele que exerce a profissão, né? Então, o próprio texto, ó lá, fala da responsabilidade, designação, sujeito político, né, lutar pela educação. Então, quando abre esse precedente aí, tia, né, dá uma descaracterizada, né, tira aí o peso da profissão, né? Então, tira essa responsabilidade profissional, né, que é importante, né? Então, da valorização do professor e tal. E aí o texto, claro, vai aprofundar esse tema, não dá aqui numa correção para a gente fazer esse tipo de aprofundamento, mas, né, as próprias alternativas levam menosprezo à tia, reduz a professora, né? Elas não tinha essa pista ali na própria pergunta, levava você a essa resposta letra E, né, da responsabilidade profissional. Claro, né, que aí precisava, não é que levava, né, às vezes eu falo assim, é tão fácil, né, não, mas para quem conhece um pouco da obra de Paulo Freire e tal, né, claro que iria na letra E, mas é claro que a pessoa pode ter errado aí, né, podia reduz a condição, a professora a condição da tia, né? O Paulo Freire é mais profundo do que isso, por isso que ele vai na questão da responsabilidade profissional, e aí tem uma grande discussão ali sobre isso, tá? Conforme Oliveira, em Lattaille, Oliveira e Dantas, a intervenção pedagógica provoca avanços que não ocorreriam espontaneamente. A importância da intervenção deliberada de um indivíduo sobre os outros, como forma de promover o desenvolvimento, articula-se com uma postura básica de Vygotsky. A aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento desde o nascimento da criança. De acordo com a autora, segundo Vygotsky, a aprendizagem desperta processos internos de desenvolvimento que só podem ocorrer quando a. O indivíduo é passivo, b. Ocorre em esforço de forma contínua, c. O indivíduo interage com outras pessoas, d. Há uma insaciável curiosidade por parte do indivíduo, e existem condições genéticas, né, favoráveis àquela aprendizagem. Bom, aí, né, é aquilo que eu falo. Um professor tem que ler todos os autores. Não, você tem que ter aquela... Se você ler, maravilhoso, ótimo, excelente. Se você conseguir ler um edital inteiro, parabéns, né? Mas assim, você precisa ter as principais ideias dos autores. Por isso que eu falo, faça o seu caderno, faz uma questão de Vygotsky, faz lá um caderno, divide lá Vygotsky e vai colocando as principais ideias, porque isso vai servir como um grande resumo para você. Então, quando fala de Vygotsky, o que você lembra? Interação, né? O indivíduo interage com outras pessoas e é a resposta letra C, né? Então é uma ideia ali principal, central do Vygotsky, a questão da interação, né, entre os indivíduos, e isso muito ligado aos processos internos de desenvolvimento e da aprendizagem, né? Então você tem que ter isso em mente, certo? Então marca aí no seu resumo 31, letra C. Lembrando que nós estamos fazendo o gabarito, por enquanto, informal, né? Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo já tenha até saído o gabarito. Bom, a organização do trabalho escolar no ensino fundamental visa assegurar os meios e as condições necessárias para atingir os objetivos definidos para essa etapa da educação básica, que em última instância diz respeito à formação do cidadão, artigo 32 da LDB, né? Lei Federal número 93/94/96. Nesse contexto, e ainda segundo a LDB, artigo 14, olha o artigo 14 de novo, hein? Existe um instrumento que reflete a organização do trabalho escolar e da instituição de ensino. Trata-se de um documento que deve ser elaborado por todas
às escolas, contando com a participação dos profissionais da educação. Esse documento é o Estatuto Escolar, o calendário escolar, o plano de ação docente, a proposta curricular da escola ou o projeto pedagógico da escola. E aqui, gente, aquilo que eu falo, né? O que é que tem que ser discutido por todos, participação de todos, né? Tem que ter a elaboração de todas as escolas, porque aí eu falo, isso é como se fosse a impressão digital da escola, cada escola tem que ter o seu projeto político, pedagógico, né? O projeto pedagógico da escola, porque isso identifica a escola, porque cada escola tem um corpo de profissional, cada escola está dentro de um local, cada escola está dentro de um contexto, e aí, né? O que é isso? A digital da escola, o DNA da escola, e é o projeto pedagógico da escola, letra E de escola, né? Ó, letra E de escola. Vamos aqui para a questão número 33, né? Que é no texto Estudo do Meio, Teoria e Prática, de Lopes e Pontiuska. Eu não sei falar esse nome, gente, mas acho que é Pontiuska. Afirmam que as definições curriculares oficiais e os materiais didáticos a eles relacionados servem ao docente como um referencial importante na orientação de seu trabalho pedagógico e são, sem dúvidas, fonte importantes no decurso de construção de sua profissionalidade. Entretanto, o papel do professor não pode ficar reduzido burocraticamente a um simples executor desse currículo e aplicador eficiente de manuais didáticos. Aí entra aquela história, né? Sempre eu tenho que pensar a educação na sua amplitude. Então eu não posso pensar o professor que apenas vai lá burocraticamente e aplica o conteúdo, o currículo, né, e joga os seus conhecimentos. Eu tenho que ter uma visão mais ampla, né, da educação, certo? Para esses autores, é a partir do exame do contexto socioespacial, olha a importância do contexto, que eu vivo falando nas minhas aulas, né? A importância do contexto em que se desenvolve o trabalho educativo e da análise das reais necessidades dos alunos e da comunidade escolar como um todo, que o professor deve, aí é que tá, né, gente? Prova da VUNESP. A VUNESP, ela sempre, né, quase sempre, vamos dizer quase, para não dizer sempre, vamos dizer quase. Ela dá umas dicas nas perguntas, a pergunta dá dica. Falou de contexto, falou de analisar a realidade do aluno, da comunidade escolar como um todo, né? Então, isso é importante. Aí você vai para a letra A. Buscar na legislação uma sugestão apropriada. É a legislação que vai trazer isso, gente? Não, né? Não, obviamente não. Tá? Se que o contexto ali local, né? Aquele trabalho ali que tem aquelas características específicas ali de uma localidade. Se atentar à quantidade de conteúdo, como isso é limitante. É só o conteúdo, é só a quantidade. Não, visão ampla. Discorrer sobre os principais conteúdos, não é só discorrer, não é isso. O que ele falou, é analisar, né? Escolher um tema transversal para desenvolver esse trabalho. Como isso é limitante. É só escolher o tema transversal? Não. Aí, olha aqui, selecionar os conteúdos a ensinar e os métodos de ação, né? Então, analisando ali o contexto, você vai selecionar os conteúdos a ensinar e os métodos de ação. Portanto, gabarito letra E de escola, né? No artigo Currículo, Conhecimento e Transmissão Cultural, Contribuições para uma Teorização Pedagógica Contemporânea, né? Roberto Rafael da Silva examina os estudos contemporâneos sobre a constituição de currículos escolares. Um dos autores por ele citado é Sacristan, para quem o conteúdo é condição lógica do ensino e o currículo é, antes de mais nada, a seleção cultural estruturada sobre chaves psicopedagógicas dessa cultura que se oferece como projeto para a instituição escolar. De acordo com Sacristan, esquecer isso leva a um caminho no qual se perde de vista a
importância da diversidade cultural, função cultural da escola do ensino, hierarquização da construção do conhecimento, questão das relações de poder no contexto escolar, tradição como elemento de articulação dos conteúdos curriculares. Uma questão um pouco mais difícil, né? Até porque a banca VUNESP armou aqui para você cair numa alternativa, né? Então, quando ele fala aqui, ó, que o conteúdo é condição lógica do ensino, né? E o currículo é, antes de mais nada, a seleção cultural estruturada sob chaves psicopedagógicas dessa cultura, que se oferece como projeto para a instituição escolar, ele está falando da importância, né, da função cultural, né? Quer dizer, está falando da cultura aí, né? Mas, olha só, quando, né, se esquece isso, você esqueceu isso, né? Esqueceu que é essa importância da questão cultural, né? Da importância dessa questão dessa função da escola, tá? Aí a banca tentou te induzir aqui para você ir nessa ideia da diversidade cultural, que muito aluno ficou ali, leu a letra A, falou, é diversidade cultural, mas não é. Aí, quando eu coloco assim, de acordo com o sacristã, esquecer isso leva-nos a um caminho que se esquece a função cultural da escola e do ensino, né? Não é hierarquização da construção. Quando você esquece isso, não leva a hierarquização, nem questão das relações de poder, nem tradição como elemento, mas sim leva-nos a esquecer a função, né, cultural da escola e do ensino, certo? Portanto, gabarito letra B de bola, né? Não tinha saído B, saiu agora. B de bola na número 34, tá? Número 35, vamos lá. Um dos temas da lei, tratados na Lei Federal 9394, né? A famosa LDB, ou LDB, é a avaliação e os processos de ensino de aprendizagem. O tema que cai muito, né? Avaliação e tal. No artigo 24 dessa lei, consta que a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com algumas regras comuns. E no seu inciso 5, tem que se a verificação do rendimento escolar observará algum critério, dentre eles a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre eventuais provas finais, das provas finais sobre os obtidos ao longo do período, das provas finais sobre obtidos por meio das provas bimestrais, obtidos por trabalhos individuais sobre trabalhos coletivos, obtidos por trabalhos coletivos sobre os trabalhos individuais. Quando eu falo que lei a gente não decora, quando você bate o olho aqui, artigo 24, você fala, ixi, nem lembro qual é o artigo 24. Aí quando ele vai falando aspectos qualitativos sobre quantitativos e dos resultados, aí se a sua memória ativa, você lembra da frase ao longo do período sobre os eventuais provas finais, né? E aí, na discussão que eu faço lá sobre a LDB, eu falo, gente, lembra, ó, não é a prova final que vai determinar, é o percurso do aluno, né? É o percurso, ó, o aluno veio, né, aqui, estava numa situação, aí no outro está melhorando, ele está numa crescente, né? Então a gente está analisando ali o aluno, ou seja, o aspecto qualitativo e não quantitativo, não o número. Ele tirou 2, depois ele tirou 3, depois ele tirou 6, depois ele tirou 6,5. Não deu, ó, não deu a nota, faltou nota aqui, mas ó, o aluno veio numa crescente, né? E aí tem que analisar, não é só também número da nota, né? Ó, o aluno se esforçou mais, o aluno está mais dedicado, o aluno está mais responsável, o aluno está se dedicando. Você tem que olhar tudo, não é só aspecto numérico, né? Lembra, amplitude da educação, pensa na amplitude. Então, ao longo do período, sobre os de eventuais provas finais, e não das provas finais, aqui você já eliminava provas finais, né? Trabalho individual, trabalho coletivo, não tem nada disso, é gabarito letra A, de amor, A de amor. B de baixinho não, B de baixinho não, só o A de amor mesmo. Tá? 36.
Atualmente, a educação nacional tem sido marcada pela precariedade da alfabetização. Trata-se de um tema de enorme importância para os educadores brasileiros, uma vez que muitas pessoas escolarizadas são consideradas analfabetas funcionais, ou seja, são incapazes de entender o que leem. Frente a essa realidade, é importante que os professores compreendam o significado dos termos alfabetização e letramento. Isso eu falei nas minhas aulas, hein? É importante. Você vai fazer uma prova de PEB 1, não sabe isso? Gente, o negócio é sério, hein? Ó, em letramento e alfabetização, as muitas facetas 2004, Magda Soares discute o que representam esses termos. Segundo ela, na concepção atual, a alfabetização não precede o letramento. Os dois processos são simultâneos, o que talvez até permitisse optar por um ou outro termo, como sugere Emília Ferreira em recente entrevista à revista Nova Escola. Entretanto, para Soares, a opção por um termo ou outro seria possível apenas se convencionássemos que por alfabetização entenderíamos muito mais que a aprendizagem grafofônica, conceito tradicionalmente atribuído a ela, ou se incluirmos na concepção de letramento. Aí vem as alternativas: a variação da linguagem coloquial, a aprendizagem do sistema de escrita, a compreensão de como interagir com o meio digital, a língua formal com suas regras gramaticais rígidas, um ensino bem mais intenso do que ocorre na alfabetização. Bom, aí, gente, né, precisava realmente conhecer a obra, né, minimamente aí da Magda Soares, de toda essa discussão, e dava para eliminar, né? Essa compreensão de como interagir no meio digital não é característica desse texto, né? Tá fora. Se fosse até um Moran falando de novas tecnologias e tal, você podia até pensar nisso, mas não, né? A língua formal com suas regras gramaticais rígidas também já eliminava, né? A variação da língua coloquial também não é isso. E um ensino bem mais intenso do que ocorre na alfabetização também não. Portanto, né, se incluíssemos na concepção de letramento a aprendizagem do sistema de escrita letra B, uma questão que pegou muita gente, né, porque realmente ali precisava ali ter isso, porque poderia, mas dava para ir por eliminação, né? Dava para ir por eliminação, mas não era uma questão tão fácil assim. 37 para nós terminarmos hoje, né? E aí vamos continuar na parte 2, né? Ainda tem muitas questões aí para a gente comentar. Quando se pensa em alfabetização, o nome se faz necessariamente presente, o de Emília Ferreira. Falei isso, né? Emília Ferreira é extremamente importante para as provas de PEB, uma autora que cai demais. Aí a minha dica: você está estudando para um concurso? Tem lá Emília Ferreira? Tenta ler, né? Assim, dar aquela leitura, pegar uns trechos ali, porque é um livro que está sempre aparecendo. Trata-se de uma autora que em seus textos demonstra grande preocupação com as crianças provenientes das classes sociais desprivilegiadas. Em reflexões sobre a alfabetização, ela afirma que os estudos comparativos com populações de diversas procedências sociais e nacionais nos permite afirmar que é muito o que a escola pode fazer para ajudar as crianças, especialmente aquelas cujos pais analfabetos ou semi-analfabetos não possam transmitir-lhes um conhecimento que eles mesmos não possuem. E continua: o professor é quem pode minorar essa carência, evitando, porém, ficar prisioneiros de suas próprias convicções, as de um adulto já alfabetizado. Em vista disso, segundo Ferreira, para ser eficaz, o professor terá que pesquisar o nível de desenvolvimento no qual seus alunos se encontram, b. usar recursos pedagógicos adequados à sua clientela, buscar novos métodos próprios para a alfabetização, frequentar cursos de alfabetização docente ou adaptar seu ponto de vista ao da criança, né? Então, olha só, isso aqui é um tema da Emília Ferreira, que ela fala da importância de você, e aí ela fez um estudo sobre isso, né? Da situação, né, dos pais analfabetos ou semi-analfabetos, que não pode transmitir para a criança um conhecimento que eles mesmos não possuem, né? Ou seja, eles não têm, como é que eles vão
ali poder, né? E aí ela fala da importância do professor, né? E que o professor pode ser aí um grande para minorar essa situação, para diminuir essa carência, né? Da falta desse conhecimento, né? E até mesmo de um ambiente ali, né? Porque a gente sabe, ele pega um filho de uma pessoa que lê, né? Que tem livros em casa, tudo isso cria um ambiente ali que em casa o pai lê para o filho, a mãe lê para o filho, isso cria um ambiente que estimula e tal, né? E quando a criança não tem isso, obviamente, né? A educação é isso que a Emília Freire está falando, o professor pode, né, minorar essa carência, porém ele não pode ficar prisioneiro às suas próprias convicções, as de um adulto já alfabetizado. E aí vem a grande dica, né? As de um adulto já alfabetizado. Portanto, em vista disso, segundo Ferreira, o professor, né, para ser eficaz, ele tem que adaptar o seu ponto de vista ao da criança, né? Não pesquisar o nível, não nada disso. Adaptar o seu ponto de vista ao da criança. Portanto, letra E de Emília Ferreira, né? Letra E de Emília, tá? Então, gente, a gente para por aqui na número 37, depois a gente dá sequência à nossa correção, tá? Pelo adiantado da hora e para que este professor possa descansar um pouco o sono dos justos, né? Nossa, já estou terrível. E continuaremos amanhã, tá? Porque aí, né, tem que analisar as outras questões. Então, um grande abraço. Vamos chegar aos 20 mil inscritos. Dá like aí, gente. Compartilhe esse vídeo. E muito obrigado. E até a parte 2. A missão. Obrigado.